Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, uma perguntinha que muita gente me faz: por que as análises do INSS são tão demoradas? Vamos falar alguns dos motivos aqui? Bem, em primeiro lugar, que o INSS é um órgão político, é um órgão público, né, que é administrado por políticos. E todo órgão público administrado por políticos, vocês já viram quando entra um governo, a briga que existe entre políticos e partidos para pegar ministérios? A Previdência Social faz parte do Ministério da Previdência. Então, o que acontece com essas empresas que são administradas pelo governo? Elas são divididas entre os políticos. E geralmente esses políticos e partidos não têm interesse em fazer com que a estatal, no caso, a instituição pública, ela seja correta. Não, eles querem sempre tirar proveito. Servem de mamadeira essas estatais. Por isso que eu sou favorável à privatização da Previdência Social. A Previdência Social privatizada, nós não teríamos cabide de emprego, porque o político, ele coloca nos cargos, e quando não tem mais cargo, ele inventa cargos para colocar os seus cupinchas, puxa-sacos, para colocar a cambada que tem algum favorecimento que eles devem. Então, essas estatais servem para isso. A privatização evitaria tudo isso. Numa empresa privada, o que acontece? Se o funcionário trabalha, ele é até promovido. Se ele não faz nada em benefício da empresa, o que acontece com esse funcionário? Ele é mandado embora. Se ele tem meta a cumprir e ele não cumpre meta, ele é mandado embora. Se ele não segue as diretrizes e regras da empresa, ele é mandado embora. Aqui, da maneira que o INSS não acontece nada. E ainda o funcionário manda o cliente, né, porque na iniciativa privada são clientes, manda o cliente, que no caso é você segurado, se você falar demais, reclamar com o funcionário, é capaz de te mandar para aquele lugar ainda, e com ele não acontece nada. Não há interesse, tá? Não há interesse em fazer a coisa correta. As análises do INSS são frequentemente alvos de crítica devido à demora, que afeta milhões de brasileiros. Não é só você ou meia dúzia que coloca comentários aqui no canal, não. São milhões. Só para vocês terem uma ideia, a fila que se fala tanto do INSS, que é essa fila aguardando essas análises, passa de 2 milhões. A última estatística aí foi de 2,5 milhões de pessoas por todo o país, aguardando benefícios como aposentadoria, pensão, auxílio por incapacidade. Essa espera prolongada, muitas vezes não, causa transtorno financeiro, emocional, social para os segurados e para suas famílias. Você fica sem renda, porque você não pode retornar à sua empresa, porque você está incapacitado, e o INSS não cumpre o papel que deveria. Um dos principais motivos da demora, que eles falam, é o alto volume de pedidos recebidos diariamente. Ué, mas se todo funcionário trabalha, paga o INSS, as empresas pagam o INSS, os facultativos, os informais, tudo paga o INSS, para onde está indo o dinheiro? Ah, com o envelhecimento da população, o aumento da conscientização sobre direitos previdenciários, o número de solicitações cresceu de forma significativa nos últimos anos. Vocês ouviram o que eu falei? O aumento da conscientização sobre direitos previdenciários. O que é isso? É você entender e saber quais são os seus direitos dentro do INSS, que é o que eu vivo passando aqui para vocês. Eu vivo mostrando. O que o INSS não mostra para vocês, eu mostro aqui. Se você tem direito ou não. Mas também eu falo dos deveres. Segurado tem deveres também, não é só direitos. Mas vocês viram, o próprio INSS falando, o aumento da conscientização sobre os direitos previdenciários fez com que crescesse significativamente os números de solicitações nos últimos anos. Quer dizer, é para continuar burro, não é para saber quais são os seus direitos. É pagar e continuar cego, sem saber que tem direito a nada, que assim é manipulado do jeito que eles querem. Então, eu estou ajudando a prejudicar, então, a Previdência, porque eu estou conscientizando vocês com relação ao direito de vocês? Isso gera sobrecarga no sistema, servidores responsáveis por processar as análises, quer dizer, eles ficam sobrecarregados. Agora, quando é para ter ponto facultativo, que é o dia do santo, não sei das quantas, cai numa quinta-feira, eles voltam só na segunda-feira. Quando é dia de não sei o que aí, fica fechado 4, 5 dias. Todo mundo faz o que quer.
Ninguém é obrigado a cumprir meta. Você chega lá, hoje ainda, eu elogio, né? Eu falo, quando tem que elogiar alguma coisa, eu elogio. O portal Meu INSS, que foi uma coisa maravilhosa. Para quem está chegando agora na Previdência, não sabe o que era o INSS antes de ter o portal. Você chegava às 7 horas da manhã numa agência, que tudo era resolvido na agência do INSS, as filas para o lado de fora, 200 pessoas. Você chegava às 7 horas da manhã, você saía 3, 4, 5 horas da tarde para mudar um endereço ou para fazer uma reclamação. Você tinha 200 pessoas com 3 pessoas atendendo só. E aí, quando pegavam com um problema complexo, que a pessoa ficava 1 hora com um atendente, já era. Muitas vezes você ia embora e não conseguiu resolver o seu problema. Então, quando é para elogiar, eu também elogio. Mas quando é para mostrar os erros, a gente também mostra. Não adianta querer fantasiar, maquiar aqui. Sabe? Esse tempo já passou. E a internet serve para isso, para mostrar a realidade. Tanto é que eu falo, não estão querendo censurar a internet por fake news. Estão querendo censurar a internet exatamente por isso, por a verdade chegar em todo mundo. Eu mostro para vocês aqui a verdade, a realidade do que está acontecendo. Eu não fico maquiando nada. E isso incomoda. Tanto é que querem censurar a internet. Outro fator é a escassez de funcionários. Agora eu te digo uma coisa, se você paga a Previdência para um momento de incapacidade devido a um acidente, uma doença que qualquer um de nós está sujeito, o que você tem a ver se o INSS tem funcionário ou não? Você já pagou, agora o dinheiro é para isso. Se eles não utilizaram o dinheiro que é para fazer a coisa certa, problema deles. O benefício tem que ser liberado. O que não pode é o segurado pagar o preço mais uma vez. Além de pagar, manter a instituição INSS, ter que sofrer porque não consegue uma análise, não consegue ter renda, não consegue uma resposta, porque o INSS não utilizou o dinheiro no que deveria ter utilizado. Isso não pode acontecer. O dinheiro é para reposição de pessoal. E quando abrem concursos, em vez de abrir concursos para pessoas que realmente querem trabalhar, muitos ali são cabides de emprego. Muitos ali são cabides de emprego. Esses concursos, vocês confiam em concurso? É a mesma coisa que pesquisa. Vocês confiam nas pesquisas que mostram aí para vocês? Essas pesquisas fajutas? É brincadeira. Ah, mas foi muita aposentadoria, exonerações, a ausência de concurso público. Eles olham por quantidade. Tem que impor meta, tem que ter fiscalização. Não é assim. E outra, tem que ter respeito pelo segurado. Profissionais que estão lá trabalhando têm que cumprir. Nossa, já coloquei vídeo aqui no canal da pessoa que foi lá reclamar com uma funcionária. A funcionária mandou ele tomar naquele lugar e mandou, vai lá na justiça. Ainda desfazendo da justiça. Por isso que eu falei, quando você numa situação dessa chamar a polícia, você não tem que processar o INSS. Você tem que processar o CPF do funcionário. Chama a polícia, vai fazer boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência vai identificar esse funcionário. E você não vai processar o INSS, você vai processar o funcionário. Porque aí eu quero ver mandar para aquele lugar de novo. Eu quero ver mandar procurar a justiça. Não manda. É o caso dos peritos. Só que é aquilo, né? Você tem que ter testemunha, você tem que ter algo que comprove que houve aí a agressão verbal, você tem que, o desrespeito. Não adianta chegar na delegacia, ele me desrespeitou. Tá, mas aonde tá? Não, eu não gravei, não tenho nada, foi só. Aí a pessoa chega lá e fala, não, eu não desrespeitei e acabou, e daí? Fica a palavra sua contra a do outro e isso não dá em nada. A complexibilidade também dos processos contribui para a lentidão. Com relação a deveres, que eu falei de segurado, quais são os deveres do segurado? Você está fazendo um pedido de benefício? Você tem o dever de ter tudo que comprove o que você está alegando que tem de saúde. Se você está alegando que você tem uma incapacidade temporária, que você precisa do auxílio-doença, você tem que ter documentação que comprove. É um dever seu. Você tem que atender, por exemplo, uma data que for agendada uma perícia, é dever do segurado. É o que eu falo, não existe só direitos, existem deveres. A documentação, você sabe que tem que ser completa? Sabe. Aqui no canal eu não canso de falar. Então, tem que correr atrás. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho, mas é necessário. Ah, mas não tem desculpa, minha gente. Não tem desculpa. Você sabe que é assim.
Ah, mas o perito do INSS não vai olhar. Tudo bem, o perito judicial e o juiz olham. Não tem problema o perito do INSS não olhar. Agora, aqui você tem que ter documentação extensa, laudo médico, histórico de contribuição, vínculo empregatício. Você tem que ter tudo. Laudo da incapacidade, tratamentos que você fez, receituários, tudo. Qualquer erro vai gerar prejuízo para você. Se o INSS já está desestruturado e você chega lá desestruturado também, porque você não está com a documentação completa, aí não tem como fazer um milagre, né? A digitalização dos serviços também, apesar de ter sido modernizado o atendimento, trouxe desafios, o INSS diz. O sistema, meu INSS, ele facilitou muito, como eu falei. Se há algo que você pode aí elogiar que foi feito no INSS, é o portal. Eu me lembro muito bem antes de existir o portal Meu INSS. Era uma coisa de louco. Você chegava na agência, sem brincadeira nenhuma, filas aí, dependendo locais, dando volta no quarteirão. Não era brincadeira não, hoje não. Hoje você envia documentos pelo portal Meu INSS, agenda perícia, preenche requerimentos, faz reclamação, envia documentos, olha que facilidade. A pandemia também, eles alegam que agravou. A pandemia agravou todo o cenário, paralisou o atendimento. E agora que estava uma greve de peritos aí? Inclusive eu coloquei vídeo, um dos vídeos anteriores a esse, dizendo do Pentino que o governo alegou que com o fim da greve o início do Pentino vai ser imediato. Já era para ter sido em março. Não foi por causa da greve dos peritos. Agora com o final da greve. Mas eu já venho avisando em muitos vídeos anteriores, aproveite esse momento em que está tendo greve e corra atrás da sua documentação, atualize a sua documentação. Meu amigo e minha amiga, isso é importantíssimo. É importantíssimo e não é trabalho perdido. Como eu falo lá, o perito do INSS não olha, não tem problema, na justiça vai olhar. E você precisa de documentação na justiça. Então você não está fazendo uma coisa que não vai trazer frutos. Vai, porque você está comprovando a sua necessidade de receber o benefício e o direito seu por você estar incapacitado. Agora, o INSS é burocrático? É. Exige um monte de coisa? Exige. Falam aí, vamos fazer uma integração com o Sistema Único de Saúde, com clínicas, hospitais e não sei o que, para integrar no sistema. O próprio INSS entra no sistema e já libera o benefício. Isso eu já ouço há muitos anos. Não acontece. Aí adianta a gente ficar, poxa vida, mas o INSS não faz. Não faz. E olha, sabe Deus se um dia vai fazer. Por quê? Sabe por quê? Porque isso vai trazer controle, organização. E onde se há organização, controle, que as coisas são certinhas, dificilmente algo pode ser desviado. Tá entendendo por quê? Essa gente, esses psicopatas que governam o país, eles vivem do caos. Não é à toa que está tudo uma zona. Ninguém manda nada, ninguém sabe quem manda, é um imperador, o outro é só um fantochezinho, e é gasto com viagem, é gasto com isso, com aquilo, é imposto que sobe, é gente que é economista e nunca estudou economia, é gente que só tem cargo porque mataram a irmã, e agora? Como é que fica? E agora o cara que mandou matar a irmã ganhou liberdade para viver, ficar em casa numa boa, mas como não é mais interesse de certo grupinho aí, você não ouve ninguém falar nada, nem a própria irmã, porque se falar perde o cargo. Quer dizer, olha o tipo de gente com quem que nós estamos lidando. Você quer o quê? Você espera o quê? Que o INSS esteja tudo em ordem? As altas taxas de judicialização, muitos segurados diante da demora, da negativa também administrativa, recorrem à justiça. Isso não apenas também dá problema, como nós sempre colocamos aqui que o judiciário está por aqui com o INSS, porque não dá. Isso também desestrutura o judiciário. Obriga, né, que o judiciário atualize, no caso lá, os seus servidores, pessoal. Por quê? Por irresponsabilidade do INSS. Sabe, por cessação de benefícios, suspensão de pagamentos arbitrários. Tudo isso influencia. Esses prazos longos de análise. O INSS, ele tem, por lei, tem prazos. Não são iguais para todos os benefícios, mas existem prazos para serem cumpridos para análise. E essa justificativa, que não tem quadro de pessoal, que a Covid agravou, que não sei o que, isso não é justificativa. Você aí na sua casa,
Se você tiver apertado e não tem como pagar a sua conta de luz, vai lá na concessionária, olha, eu tive problema lá na minha casa, eu tive mais um filho, minha sogra veio morar comigo, aumentou a família, tá tudo caro no supermercado e eu não tenho como pagar a conta de luz. A concessionária vai cortar ou não a sua luz? Porque você deu essa justificativa. Vai. Não é assim? Vai lá no supermercado, chega lá, ó, eu vou levar as minhas compras, mas eu tô com um probleminha lá em casa, porque eu tive que pagar a luz, tive que pagar a água, aluguel, sabe? Eu vou levar isso aqui, depois eu venho aqui e pago. Vai lá fazer isso, ver se você leva. Agora, o INSS pode falar isso para você. Ah, tô com um problema aqui com funcionário, problema com aposentadorias, não abriu o concurso. E aí pode. E aí você que paga o INSS tem que engolir isso a seco. Quer dizer, absurdo em cima de absurdo. Não tem essa. Se o INSS não tem condições, não tem funcionário para fazer análise, libera o benefício. Depois que arrumar o quadro, chama essas pessoas para fazer o que deve ser feito, uma perícia. Mas o segurado ele não tem a obrigação de ficar aguardando problemas internos do INSS, porque o segurado já cumpriu o que é dever dele, pagar o INSS. Quer dizer, é dever, né? Você não tem escolha. Você começa a trabalhar, o primeiro registro seu em carteira, quando vê o primeiro pagamento, já está descontado o INSS, com você querendo ou não. Ninguém te perguntou se você queria ou não. Já é obrigatório. E se você falar, não, eu vou pagar uma previdência privada, problema seu, mas você vai continuar pagando o INSS. Deveria falar, não, eu quero parar de pagar o INSS para pagar uma previdência privada. Não funciona assim. Ah, vai, tudo bem, vai lá, faz a previdência privada, mas o dinheiro do INSS vai ser descontado de você todo mês, com previdência privada ou sem previdência privada. É essa situação que nós vivemos, pessoal. É essa situação. Tem gente que fica tentando tampar o sol com a peneira, aqui mesmo. Ah, mas porque lá atrás também fez, aconteceu. Você não queria que arrumasse um país em 4 anos. Nós tivemos a Covid, tivemos a reforma da Previdência, que na época ia se conseguir sem cortar os benefícios, somente com a reforma. Porque antigamente, o homem com 35 anos de pagamento de contribuição no INSS e a mulher com 30 já se aposentava. Então o que acontece nesse regime que era antes? Eu que comecei a trabalhar com 14 anos, com 49 anos eu estaria aposentado. E se eu vivo até os 80, como é que faz? O INSS ia pagar 31 anos de aposentadoria para mim? Ah, mas tudo bem, mas eu não sou só eu que me aposentava com 50 anos. Milhões de pessoas que começaram a trabalhar cedo iam se aposentar com 50 anos. E o que estava acontecendo? A quantidade de pessoas que contribuíam com o INSS não acompanhava a quantidade de pessoas que têm o direito de receber benefício do INSS. Por isso que foi necessário ser feita uma reforma da Previdência. Diminuiu-se o tempo de contribuição para 15 anos, mas entrou a idade. Entrou a idade mínima. Foi necessário. Agora, não cortou benefícios. Não cortou benefícios. Ao contrário, se fez essa mudança. Mas veio a Covid. Aí se pagou o auxílio emergencial para 30 e tantos milhões de pessoas, que se não fosse auxílio emergencial na época da Covid, passariam fome. Se segurou as empresas para não mandar embora. O dinheiro que era para se economizar foi embora. E hoje? Hoje não tem Covid, hoje não tem guerra, hoje não tem nada. E aí? Cadê o dinheiro? E aí? Cadê o dinheiro? Como é que faz? Alguém aí me explica? Bom, a pressão por metas também está influenciando negativamente, tá? Em muitos casos, servidores precisam analisar, olha lá, um número elevado de processos em pouco tempo, o que compromete a qualidade das análises, gera mais recursos e revisões futuras, tornando o ciclo ainda mais demorado. Critérios de prioridade para análise de pedidos também causam impacto. Quem é os critérios? Quem tem mais de 60 anos, né, deficiente, tudo isso. Quer dizer, se for para ficar fazendo reclamação, eu vou começar a fazer também o que o INSS faz. Eu vou começar a falar dos problemas da minha casa. E aí é o que eu falei para você, eu deixo de pagar luz, pagar água, pagar aluguel, pagar a conta do supermercado. Eu começo a fazer reclamação também, ó, não dá. Enquanto eu ficar em análise aqui, eu não pago ninguém, mas também ninguém corta nada de mim. É isso que o INSS está falando. Ó, enquanto eu não resolver o meu problema interno aqui, quem vocês aí que se vire. É isso que o INSS está falando.
É o que você deveria falar para todo mundo que te cobra. Ó, tô cheio de problema interno. Vocês não cortam luz, não cortam água, não cortam nada, não me dá ordem de despejo, nada, não pago conta do supermercado, enquanto eu não resolver o meu problema e vocês ficam aí, esperando aí, quando eu puder eu faço. É assim que funciona para você as coisas? Entendeu, pessoal? Por que eu sou a favor da privatização? E não é só INSS, não. Não é só INSS, não. Todo órgão público é dessa maneira. Todo órgão público. Todo. Qualquer órgão público que você vê é assim que funciona. Bom, meu amigo e minha amiga, por isso que demora, muitas vezes, as análises, tá? A culpa é sempre do segurado. Porque o segurado ele paga, mas aumentou muito o número de pedido de benefício. Você não deve pedir benefício, você só deve pagar. É para isso que você serve. Nós somos o imposto mais caro do mundo. Nós pagamos imposto em tudo, e imposto duplicado muitas vezes. Você paga o imposto do salário, você paga o imposto do que você come, você paga o imposto até do seu pensamento, se duvidar. E você, o que você tem de retorno? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, e tem gente aqui aplaudindo. Parabéns. Meu amigo e minha amiga que chegaram a primeira vez aqui no canal, entenderam, né? Qual é o motivo da demora de análises? O que fazer? Prestar atenção. Prestar atenção antes de botar o dedinho lá para escolher. Não é só para o cargo alto, não. Congresso Nacional, Senado, essas tranqueiras aí influenciam em tudo. Entendeu? Dá uma olhadinha na ficha corrida. Você está votando em gente, muitas vezes, que está entalado com processos de corrupção e você está botando o dedinho lá. Entendeu? Dando mais oportunidade para ser roubado mais ainda por essa turma. Se você que está sempre me acompanhando, me incentivando aqui no canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz. Infelizmente a gente tem que falar a realidade, né, pessoal? Eu gostaria de trazer aqui notícias boas, notícias maravilhosas todos os dias, mas seria mentira da minha parte, tá? Eu tenho que trazer a realidade, tá bom? Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia. Agora, o que nós temos que pedir hoje é paciência para aguentar até que isso aí saia logo, sabe? Para a gente começar a ter um pouco de paz na nossa vida. Forte abraço a todos e até os próximos vídeos.